carinho da Imaculada estejam agora no teu coração, adentrando a tua casa através dessa Lexio Divina. Nós aqui nos reunimos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia mais uma vez, meu nome é Érico Damado, sou do grupo de oração Arca da Aliança aqui na Forania São Sebastião de Sabará, e é uma alegria estar aqui com você mais uma vez para poder dizer da palavra de Deus, para poder ter um momento de intimidade com Jesus através da palavra do Senhor. Glória seja o nome do nosso Deus. E antes da gente começar a nossa Lexio Divina, eu já quero te perguntar, porque ainda dá tempo, você já se inscreveu para participar do EAM? Na verdade, é só você acessar o link aí, seu coordenador de forania, seu coordenador de grupo de oração provavelmente já deve ter enviado para você esse link, para que você possa participar. Se você já tem um ministério ou se você tem o desejo de fazer parte de algum ministério e quer conhecer um pouquinho mais dele, participa desses workshops que vão acontecer, dessas conversas, dessas partilhas sobre esses ministérios no nosso Encontro Arquidiocesano de Ministérios neste sábado. Vai ser uma bênção aí o dia inteiro para a gente poder aprender, assimilar, maturar, abraçar, acolher o nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou a fazer, aquilo que Deus nos confiou. Amém? E também te peço para se inscrever aqui no canal da RCCBH. Quando você clica aqui no nosso botãozinho de se inscrever, você já fica inscrito, e se você ativa os sininhos, você é notificado todas as vezes que a gente sobe um vídeo novo aqui. Então, aproveita e já se inscreve aqui, para que a gente mantenha essa relação, para que a gente mantenha esse contato. Amém? Bendito seja Deus. Eu quero te convidar neste momento a rezar comigo. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta hora que o Espírito Santo, ele venha, Senhor. Ele venha em nosso auxílio, a fim de que a verdade nos seja revelada segundo a tua palavra. Segundo a verdade do Espírito, Senhor, os nossos olhos sejam capazes de ver aquilo que o Senhor deseja que nós enxerguemos. Eu te peço, ó Espírito Santo, humildemente, que o Senhor possa de fato vir abrir os nossos olhos, retirar as nossas escamas, as escamas dos nossos olhos, também dos nossos ouvidos, a fim de que nós ouçamos o céu, a fim de que nós ouçamos o movimento do céu em direção a nós. Nós nos unimos agora, Senhor Jesus, aos teus anjos, aos teus santos, pela graça do Espírito, para que neste momento de contemplação da tua palavra, neste momento de busca da intimidade com a tua palavra, o Senhor também se faça presente junto com toda a milícia celeste. Eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor me dê a graça neste momento de me apaixonar pela palavra do Senhor, de me apaixonar por aquilo que está dito na Sagrada Escritura, a fim de que pelo amor todas essas palavras elas fiquem guardadas no meu coração. Prepara o meu coração, prepara o terreno do meu coração para acolher esta palavra, para que ela como uma semente possa germinar em mim, e ela possa gerar em mim um fruto poderoso de salvação, um fruto de conversão perene, um fruto de conversão constante. Espírito Santo de Deus, eu peço pelas mãos da Virgem Maria, ó Mãe, que a Senhora que melhor soube ouvir a palavra de Deus e fazer a sua vontade, fazei com que nós também ouçamos nesta hora a palavra do Senhor, e também escolhamos nos submeter àquilo que o Senhor nos propõe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E eu te convido a tomar a tua palavra comigo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Assim diz a palavra do Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ao discípulo basta-lhe ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Já que trataram de Beelzebul, o dono da casa, com quanto maior razão dirão mesmo dos de sua casa. Portanto, não tenhais medo deles. Nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nada de secreto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que ouvis ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei muito mais aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um tostão? Contudo, nenhum deles cai por terra sem o assentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até vossos cabelos estão contados. Não tenhais medo. Portanto, valeis mais do que todos os pardais. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus.
Mas todo aquele que me tiver renegado diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No primeiro momento da nossa Lexia Divina, a gente vai buscar compreender aquilo que esse texto diz, o que esse texto está dizendo aqui. Jesus ele vai preparar esses discípulos. Jesus, no seu caminho de ensinamento, no seu caminho de formar esses discípulos para se tornarem apóstolos, para continuarem a missão evangelizadora, ele vai começar dizendo que eles não devem esperar, então, que sejam bem tratados, uma vez que o dono da casa, Jesus, ele era tratado como Beelzebul, era tratado como algo ruim. Ele vai alertar os discípulos dizendo: se eu que sou o dono da casa sou tratado de maneira hostil, sou tratado de uma maneira negativa, não esperem, pois, que tenham um bom tratamento, porque o servo, ele não é maior do que o Senhor. Né? E nessa relação, Jesus propõe a esses discípulos que percebam que eles vão dar continuidade exatamente àquilo que o Mestre começou. Eles vão dar continuidade àquilo que o Mestre iniciou. E ele vai seguir acalmando o coração dos discípulos, dizendo a eles que eles não devem ter medo. Não tenhais medo. Nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. Então, dizendo a eles que aquilo que hoje, pela falta de esclarecimento, os discípulos são ridicularizados muitas vezes neste contexto, pela falta de conhecimento, o próprio Jesus é ridicularizado. Ele vai dizer que nada que está escondido, nada que está secreto, deixará de ser descoberto, deixará de ser revelado. O sol vai raiar e a verdade vai surgir. E quando surgir a verdade, aqueles que ridicularizaram, aqueles que maldisseram ao Senhor, maldisseram também aqueles que seguiam ao Senhor, toda essa verdade vai vir à tona e eles descobrirão o que de fato fizeram. E o Senhor vai dizer também a esses discípulos que aquilo que Ele os comunica no secreto, é necessário que eles vão então até os telhados para anunciar. Interessante que a figura do telhado aqui vai se configurar como algo além de Israel, além do povo de Jerusalém, além do povo escolhido por Deus. Mas esse proclamar nos telhados significa não estabelecer limites para o anúncio. Aquilo que vocês escutam ao pé do ouvido, aquilo que vocês que convivem na minha intimidade escutam ao pé do ouvido, subam aos telhados e dizei-o e proclamai-o, tornai público aquilo que é a verdade, publicai a verdade. Acalmando ainda o coração desses discípulos, já antecipando a forma como eles haveriam de morrer. Aqui o Senhor vai dizer a ele, vai fazer a analogia dos pardais, né? Não se vendem 2 pardais por um tostão. Se vendem 2 pardais, nessa analogia o Senhor vai dizer que se compra sim, é possível se comprar um pardal com pouco dinheiro, contudo, aquilo que o pardal tem de mais precioso, que é a vida, somente o Senhor vai dizer quando vai passar. Somente o Senhor é capaz de dar o assentimento para que essa vida seja ceifada então. Porque Jesus, abrindo esses olhos dos discípulos, vai alertá-los a respeito dos temores, para que não temam aqueles que podem matar a carne, para que não temam aqueles que podem comprá-los por um tostão, mas eles tenham temor daquele que pode tirar a vida, tenham temor daquele que pode fazer a alma perecer na geena, tenham temor daquele que pode influenciar a vida eterna. Apeguem-se então àquilo que está no eterno e não aquilo que é efêmero, não aquilo que o dinheiro pode comprar, não aquilo que a matéria pode substituir, mas aquilo que está ligado à eternidade, ao relacionamento com Deus. Porque até os cabelos das cabeças dos discípulos estão contados, disse o Senhor para eles, dizendo que tudo o que haveria de acontecer com esses discípulos era uma permissão de Deus, era para a glória de Deus, porque eles valem muito mais do que pardais. Então, a vida desses discípulos, a história desses discípulos já estava ali desenhada e o Senhor já bem a conhecia. E ainda vai dizer sobre declarar, aquele que me declarar diante dos homens, apesar do martírio, né? Aquele que se declarar diante dos homens, eu também o declararei diante do Pai. Aquele que não negar a Jesus, aquele que escolher doar o próprio sangue para regar a terra com santidade, esse
receberá o testemunho de Jesus diante do Pai. Aquele, porém, que se acovardar, aquele, porém, que não disser, que não testemunhar Jesus, que não proclamar Jesus diante dos homens, ele também não será reconhecido diante do Pai. Ele também não será proclamado pelo Senhor quando estiver ali junto do Pai. No segundo momento da nossa Lectio Divina, em que a gente vai buscar compreender o que esse texto diz a mim, o que esse texto diz para você, meu querido, que acompanha aqui com a gente nesta manhã. O Senhor abre os meus olhos, abre os seus olhos para a verdade, para uma verdade de um martírio, porque se o próprio Cristo a quem servimos, se nós nos declaramos cristãos, aquele Cristo que eu escolho servir, que eu escolho acolher no meu coração, que me escolhe antes, claro, mas que eu dou o meu sim, que eu dou a minha resposta de amor, esse Cristo, se ele padeceu numa cruz, é necessário que eu também padeça. É necessário que eu também compreenda que a minha vida será constituída de sofrimentos, a minha vida será constituída de cruz, mas não será uma cruz vazia, será uma cruz repleta de significado, porque a morte do Cristo significou salvação para nós. Os meus sofrimentos, a maneira como eu enfrento os meus sofrimentos, devem ser também maneiras dotadas de significado, porque, como o Senhor vai dizer aqui na palavra, os pardais, eles são sim vendidos a um tostão, mas a vida desses pardais só é ceifada com o assentimento do Pai. A vida desses pardais só é ceifada se o Pai permitir. Existe um significado por detrás. O Senhor me diz aqui que até mesmo os cabelos da minha cabeça estão contados. Portanto, as cruzes que me são impostas pela vida ao longo da minha trajetória com Deus, todas elas são dotadas de um significado. Elas fazem parte da minha história com o Senhor. Elas fazem parte da minha história de salvação. Elas fazem parte do meu anúncio, da maneira como eu preciso falar do Senhor, da maneira como eu preciso falar do Cristo. E o Senhor vai dizer que não há necessidade que eu tema. Eu não preciso temer aquilo que pode matar o meu corpo. Eu não preciso temer aquilo que pode me ridicularizar, ridicularizar o meu estilo de vida, ridicularizar a minha fé. Mas eu preciso temer aquele que pode me impedir de chegar à eternidade. Eu preciso que o meu estado de alma, que a minha alma, ela seja constantemente modelada, constantemente trabalhada, para que eu possa ingressar no reino dos céus. É necessário que a minha atenção, que os meus esforços, eles estejam voltados para fazer com que a minha alma, ela se assemelhe ao Senhor. E não com que o meu corpo ele seja preservado de ridicularizações, que meu corpo seja preservado dos açoites, preservado do martírio. Não, a minha alma deve ser preservada, a minha alma deve ser alimentada. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu quero neste momento rezar, pedir ao Senhor a coragem necessária, a têmpera dos mártires, a coragem que é necessária para seguir anunciando. Os martírios, eles podem acontecer de tantas formas, mesmo não sendo um martírio físico, por assim dizer. Muitas vezes o martírio psicológico, a pressão psicológica, a ridicularização por aquilo que nós escolhemos fazer da nossa vida, por escolhermos anunciar incessantemente o Evangelho. Eu te peço coragem, Senhor, para que nada disso seja capaz de me abalar, para que nada disso seja capaz, Senhor, de me atribular, de me deixar com dúvidas a respeito dos seus ensinamentos, a respeito daquilo que o Senhor propõe como vida para os cristãos, para aqueles que te seguem, Senhor. Como o Senhor já vai dizer, os servos não são maiores do que os senhores. O servo não é maior do que o Senhor. Se o servo não é maior do que o Senhor, eu te peço a coragem para viver como o Senhor viveu. Eu sei que não terei um tratamento diferente do teu, Senhor Jesus, enquanto estiver nesta terra. Portanto, eu te peço, Deus, que me dê a coragem necessária para que eu possa passar por esta vida preservando a minha alma da angústia, preservando a minha alma, Senhor, de tudo aquilo que possa me afastar da eternidade. Eu te agradeço, Senhor, porque eu creio que o teu Espírito Santo me fortalece. Eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele me faz ser forte, ser fiel à eternidade, ser fiel ao que não é efêmero, ser fiel, Senhor, ao teu sagrado coração. Bendito seja o teu santo nome para sempre, Senhor, glorificado seja. Amém. No quarto momento da nossa Lectio Divina, em que nós somos chamados à contemplação, me vem forte um incômodo para meditarmos ao longo do nosso dia, para deixarmos ruminar no nosso coração quantas vezes eu escolhi o meu corpo em detrimento da minha alma.
Quantas vezes eu fiz a opção por atender ao chamado da minha carne, ao invés de atender ao chamado da minha alma, que anseia voltar para o Senhor. Que ao longo deste dia você possa ruminar isso no teu coração, trazendo de fato aí os momentos em que o teu corpo foi atendido e o lamento da sua alma, ele não foi ouvido por você. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar a graça de continuarmos perseverantes na busca pela verdade, na busca pelo Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, meu irmão. Até mais.